Direta ou indiretamente, a inteligência artificial impacta o mundo inteiro. A inteligência artificial, antes presente apenas em filmes e livros que faziam previsões, agora está cada vez mais presente em tudo o que conhecemos, facilitando tarefas, deixando algumas pessoas até acomodadas e outras pessoas com a vida mais fácil. Embora você já tenha escutado por aqui, é bom ressaltar agora no começo. Nenhum conselho, dica e lição que você vai escutar por aqui é uma lei universal e irrefutável que pode ser aplicado para todas as pessoas. Antes de acreditar nessas palavras ou qualquer outras palavras que você ouvir por aí, pesquise, questione e ainda coloque um pouco mais de dúvida para não criar maiores problemas. Caso ao contrário, seria injusto, desonesto e totalmente irracional consigo mesmo. Em 2014, o físico britânico Stephen Hawking deu uma declaração polêmica. Ele alertou para os perigos do desenvolvimento iminente de máquinas superinteligentes. Ele disse: as formas primitivas de inteligência artificial que temos agora se mostraram muito úteis, mas acho que o desenvolvimento de inteligência artificial completa pode significar o fim da raça humana. Já na noite de abertura da cúpula da Web 17 em Lisboa, Hawking reafirmou que nós simplesmente precisamos estar cientes dos perigos, os identificar, empregar da melhor prática e gestão possíveis e nos preparar para as suas consequências com muita antecedência. Stephen Hawking, de fato, foi um dos maiores gênios da ciência do nosso tempo. Deixou sua marca não apenas na física, mas também em discussões sobre inteligência artificial. Sua opinião sobre o assunto pode ser considerada polêmica, sim, e ter muita base teórica por trás. Mas é importante lembrar que, mesmo sendo um gênio, ele não é infalível. Mesmo não sendo infalível, contudo, a opinião dele, por motivos muito óbvios, tem muito peso científico para ser levado em conta. Mas afinal, a inteligência artificial vai realmente acabar com a humanidade? Ou vai apenas melhorar a vida humana? Apesar de suas potencialidades, é importante ressaltar que a inteligência artificial não é capaz de solucionar todos os nossos problemas, e ainda está longe disso. Existem limitações significativas que precisam ser consideradas, tais como as dificuldades de interpretação de um modelo de linguagem neural como o ChatGPT e a geração ainda imperfeita de imagens por IAs. Entre as diversas desvantagens associadas ao uso da IA, destaca-se também uma que merece ser mencionada por aqui: a perda progressiva de milhões de empregos em todo o mundo. A inteligência artificial é capaz de atender a objetivos práticos como a redução de custos e também otimização de processos e tarefas repetitivas. Mas é importante questionar o futuro dos empregos em meio ao avanço da IA, pois muitos empregos já foram substituídos por inovações no passado. A verdade é que a IA sempre causará mudanças na maneira como a humanidade trabalha. Embora a transição possa desagradar algumas pessoas, é inegável que algumas profissões extintas pela IA não fazem nenhuma falta no cenário econômico atual. Inclusive, existe uma previsão ousada de que profissionais do futuro não precisarão sequer saber programar os novos computadores e robôs, mas deverão apenas aprender a trabalhar com eles. E é nesse mesmo cenário que as máquinas de IA dominarão quaisquer processos passíveis de serem interpretados e solucionados por algoritmos. Até aqui ficou fácil descobrir que existe de fato uma espécie de medo sobre a direção que a IA pode adotar daqui para frente, mesmo que no presente momento a humanidade seja a maior algoz de si mesma. Mas algumas pessoas levam o ditado "prevenir é melhor do que remediar" muito a sério. Para evitar que a raiz do problema ganhe forma, a organização The Future of Life Institute fez algo significativo na Conferência Internacional Conjunta sobre IA em Estocolmo, no ano de 2018. Eles então consideram a possibilidade de surgir uma IA capaz de identificar e matar, sem supervisão humana, como algo real. Assim,
dos principais cientistas da área assinaram naquela época um termo se comprometendo a não colaborar com isso. Ao todo foram 2.400 assinaturas que também pedem aos governos que criem leis, até porque na época, em 2018, um dos maiores apoiadores e também financiadores desse tipo de inteligência artificial foi o próprio Exército. No começo daquele ano, o Google colaborou com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos na criação de um drone militar com IA. O projeto, porém, foi abandonado por livre e espontânea pressão dos próprios funcionários da companhia. Começar uma IA parece que sempre é a parte mais complicada para lidar, conviver e depois de um tempo aperfeiçoar. Inclusive, existe um exemplo quase que desconhecido direto da empresa do tio Zuck. Em 15 de novembro de 2022, algo bem recente até, a Meta liberou a Galactica, um bot capaz de explicar, resumir e até escrever artigos científicos, até porque ele havia lido 48 milhões deles. A expectativa era alta, era para ser melhor inclusive que o ChatGPT, mas aparentemente apenas decepcionou. Assim que caiu na internet, o robô da Meta começou a soltar informações muito absurdas. Disse até que um certo país muito poderoso enviou um urso à Lua. Gerar esse tipo de informação baseada em um bot especialista em artigos científicos é ruim, mas o pior é que ele também gerava artigos aparentemente autênticos, só que cheio, lotado de informações erradas. O cientista da computação, Michael Black, diretor do Instituto Max Planck, na época comentou: "O texto até parece de verdade. Ele vai se infiltrar nas submissões a jornais científicos. Será difícil de detectar, vai influenciar pessoas, e isso pode começar uma era de deepfakes científicos." 3 dias após lançar o Galactica, a Meta do tio Zuck achou melhor tirá-lo da internet e nunca mais então o liberou. Diferente da Meta, e longe de criar maiores teorias que distorcem a realidade, parece que, recentemente, o Google quase conseguiu. O que não sabemos ainda é se foi intencional ou não. Embora a empresa tenha negado, o ex-engenheiro do Google, Blake Lemoine, foi convidado a se retirar do Google, porque afirmou que a inteligência artificial adquiriu consciência. A gigante da tecnologia, então, afastou o engenheiro do cargo sob a justificativa de quebra de confidencialidade. Toda a confusão também foi recente. Aconteceu em agosto de 2022. E Blake Lemoine afirmou ter tido um diálogo com o Lambda, um software apresentado pela empresa em 2021. O Lambda foi alimentado com mais de 340 GB de textos e mensagens trocadas entre pessoas nas redes sociais, e também foi treinado para identificar os padrões e as estruturas lógicas das conversas. A partir daí, se tornou capaz de conversar de forma surpreendentemente natural, o que gerou a quebra de confidencialidade e toda a confusão alguns meses atrás. Embora existam outras histórias semelhantes ao Lambda do Google e que também carreguem essa conotação pessimista, o futuro da inteligência artificial ainda é a melhor parte da história. Steve Jobs dizia que o computador era uma bicicleta para a mente. Isso também vale para a IA. Em 1990, durante seu período de exílio da Apple, Steve Jobs deu uma entrevista especialmente inspirada. Ele disse: "Lembro que li um artigo aos 12 anos de idade, onde mediu a eficiência da locomoção de várias espécies. Quantas calorias elas gastavam para ir do ponto A ao ponto B. O Condor ganhou, foi o campeão." E nesse mesmo artigo, Jobs dizia que os humanos estavam lá embaixo no ranking. No que ele continua a argumentar: "Mas aí alguém teve a ideia de calcular a eficiência de um humano andando de bicicleta. Ele ganhou disparado. Isso me impressionou muito. Nós, humanos, somos construtores de ferramentas que amplificam nossas habilidades e as levam a magnitudes espetaculares. Para mim, o computador sempre foi uma bicicleta para a mente." A inteligência artificial, nesse sentido, também pode ser considerada uma bicicleta para a mente.
Agora, o que vai acontecer no futuro, o que a inteligência artificial vai fazer no futuro, depende muito mais do que nós fazemos no presente do que qualquer outra coisa.